Boa noite, galera. Como vocês estão? Aqui é o Vitor Chaves, da Sapiência Ambiental, em mais um episódio da série Permacultura para Além da Teoria. Hoje temos um convidado muito especial, que é o Guilherme Castanha. Está conectando aqui com a gente, ele que é engenheiro civil e permacultor. E vai trazer para a gente uma reflexão muito importante e muito bonita para a gente pensar a nossa relação com as águas, né? Como a gente se relaciona com as águas? As águas que são esse elemento sagrado, né? E que muitas culturas veem isso, né? Seja culturas ameríndias, como culturas na África, Oriente, né? Várias culturas ancestrais, os povos aborígenes da Austrália também, que inspiram bastante para uma cultura. Todas essas culturas veem a água como um elemento sagrado, né? Na nossa cultura aqui, pós-revolução industrial, ocidental, como que a gente está se relacionando com a água, né? A gente se relaciona com a água como um elemento sagrado, a gente respeita a grandeza. Isso reflete nos nossos projetos de engenharia, tudo mais. Ninguém mais é indicado para falar para a gente disso do que o grande Gui, está chegando aqui agora. E aí, Gui, boa noite. Viva, querido. Tudo bom? Como que você está? Tudo ótimo com você? Tudo em paz, tudo tranquilo. Que bom te receber aqui na nossa Bom estar série do aqui. Permacultura para Além da Teoria. Tava muito querendo esse momento chegasse aqui você com a gente também. Bom demais, eu também. Tava olhando para frente, né? Tava esperando aí. Legal. E o tempo passa rápido, né? Que a gente combinou com uma antecedência assim, passou aqui. Parece que foi ontem. Pode crer. Muito Legal, Gui. bom. Poxa, é muito legal ter a gente trazer essa discussão, né, de refletir sobre essa nossa relação com as águas, para esse olhar mais holístico, né, olhando também para a sacralidade desse elemento, né? E mais legal ainda você que também, assim como eu, a gente aqui da Sapiência que é engenheiro, né, tá formado dentro dessa cultura mais dura das exatas, né, do cálculo, do pensamento racional excessivo, às vezes até naquela coisa somente sem o sentir, né, que a engenharia traz, às vezes, mas que você, com esse olhar da permacultura que justamente encanta tantas pessoas por esse sentir que você traz, né, com essa relação com as águas. Então, É, eu acho que esse mérito, uma boa parte dele, na verdade, é da própria permacultura, né? né? Que faz a gente entender melhor como é que são essas dinâmicas todas, né? Os ciclos, o funcionamento da natureza, e a gente se sente mais próximo, na verdade, se sente realmente parte dela, né? Ao invés de ser uma coisa separada, como é um olhar padrão, né? O olhar da engenharia. Então, eu aceitei o seu convite assim, com um pouquinho de calafrio, mas com alegria, porque realmente está na hora, né? É importante a gente realmente começar a falar disso assim abertamente. Assim, o momento planetário é mais do que oportuno para isso, né? é verdade. E eu estava com muita vontade de trazer esse assunto também para nossa série de lives. E eu lembrei que a gente já teve conversas disso também, em alguns cursos seu. E até acho que tem aquele documentário super bonito, que eu esqueci o nome, que até lançou ano passado lá no Ibis. Qual é o nome daquele documentário mesmo? Que você fala bem A isso, água né, que essa falta. questão. A água que falta, né? É. E você traz muito forte isso lá numa das suas falas, né? Mas como que seria essa nossa relação se a gente reconhecesse a água como uma coisa sagrada, né? Essa, Total, esse elemento que é fonte de toda a vida, na verdade, né? total. E A história daquele filme assim foi bem curiosa, porque eu não sabia muito bem que perguntas que iam surgir e a filmagem foi num projeto, na verdade foi o primeiro projeto que eu fiz em São Paulo, né? Que foi o Harmonia 57, que fica ali na Vila Madalena. E é um projeto que é um espaço aberto, né? Então é um espaço que dá para ir para filmar e dá para entrar e transitar sem ficar pedindo muito amém antes, né?
dá para ir chegando, assim, mas lá, claro, quando você vai fazer uma filmagem, você pede licença antes, você pergunta se rola e tal. Mas, enfim, eu achei que ia ser uma conversa mais técnica. E aí a coisa foi desenrolando de um jeito que, pô, me surpreendeu e foi uma delícia e foi super autêntico, né? A conversa caminhou para essa direção, assim, a gente não falou quase nada de aspecto técnico do projeto propriamente dito, então foi bem bacana. Que legal, Gui. E como que foi para você, assim, né? Você que tem justamente, você até falou um pouquinho já, que você tem essa formação da permacultura, né, da engenharia civil, e depois da Uhum. permacultura, né? E que foi meio que a permacultura que foi trazendo esse outro olhar, né? Com essa questão da relação das águas, dos ciclos da natureza. Então, conta um pouco pra gente como que foi isso, assim, na sua trajetória. Quando foi que você percebeu, não, é outro caminho, né? É outra relação. Como que foi isso? Cara, eu sempre tive um barato por água, assim, moleque, né? Acho que quem não, né? Que moleque que não curte, ou que criança que não curte, né? As brincadeiras, as atividades na água, uma piscina quando rola oportunidade, um mar, algum lago, qualquer coisa com água, um tanquezinho, qualquer oportunidade sempre foi super bem-vinda. Mas na minha história, cara, tiveram alguns momentos que foram me provocando assim e me chamando para a água. Mas teve um que para mim foi onde eu fui, cara, não tinha como não mergulhar no universo da água nesse momento, assim, que foi para mim foi o determinante. Foi a partir da onde eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer. É essa união de engenharia e permacultura. Então eu estava, isso foi em 2005. Eu conheci a permacultura numa viagem na Índia em 2002 e foi a primeira vez que assim que me abriu o olhar para a história. E tem várias passagens bem bacanas, mas a live é curta, não dá para ficar falando de história depois de história, mas enfim. Eu conheci a permacultura nesse momento, fiz um PDC em 2003, novembro de 2003 no IPEC. E aí eu fiquei encantado, cara. Quando eu fiz o meu PDC, eu falei, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer para minha vida, sabe? Foi aquele encantamento que ao mesmo tempo conecta, né? Esse despertar com um olhar prático e te empodera e fala, cara, eu também posso fazer alguma coisa. Não é uma viagem, não é uma coisa que está super distante, não é uma coisa que eu dependo de alguém, do governo, não dependo de nada. Cada um pode fazer a sua parte. Então, acho que a primeiro movimento foi esse, de fazer o curso de permacultura, que foi forte, assim, foi uma pancada. E o segundo foi quando eu fui para o Sul, passei uma temporada no Instituto de Permacultura lá, o IPEP, passei um ano e meio por lá e comecei a aprender história de água, captação de água de chuva, construção de cisterna, mas coisas bem básicas, sabe? Muito básicas, mas que foram importantes porque me permitiram chegar nesse momento em que rolou em 2005, que me convidaram para construir uma cisterna de ferro-cimento numa comunidade de agricultores no sul de Santa Catarina. E só que foi a primeira vez que eu ia construir uma cisterna que não era para água de chuva. Então, era para armazenar água de nascente para 36, 37 famílias de agricultores. E, cara, a Praia Grande é uma cidade que fica na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul e fica nos pés do Itaimbezinho. O Itaimbezinho é um canyon incrível que tem ali, né? E o topo dele é os aparados da Serra Gaúcha. Então a água descia do alto do Planalto e corre ali no Itaimbezinho e chega na cidade, em Praia Grande, né? E, e eu fiquei numa viagem, assim, porque eu olhava aquela parada e não entendia. Eu falei, meu, por que que essas famílias todas hoje que elas dependiam de uma caixa d'água de 500 litros? A água da nascente chegava numa caixa d'água de 500 litros e distribuía para 37 famílias. E eu olhava aquele rio passando na cidade e eu olhava essas famílias e, cara, não fazia sentido, sabe? Tem alguma coisa errada e eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali, né? E,
E aí, no desenrolar da história, desenrolar da oficina, acho que o segundo dia, assim, a gente ia na caçamba de uma caminhonete e tal, que a gente estava dormindo na casa de um casal de extensionistas amigos nossos. E, e aí eu passei no Rio, e no trajeto de sair da comunidade, a gente passava por umas casinhas, e todas essas famílias eram agricultores de arroz irrigado. Então, eles moravam na água, eles trabalhavam na água e eles não tinham água. E na saída da casa deles, a gente cruzava na cidade, a gente passava no rio com água, e aí eu saquei que a cidade estava antes da comunidade. Então, a água via limpa dos aparados da serra, recebia o esgoto da cidade, e eles já ali já estavam com a água contaminada, e parte da água que eles estavam também já estava contaminada pelo próprio cultivo deles, porque era fertilizante químico, era agrotóxico. Então, eles viviam na água e não tinham água, cara. E aí, Nossa. para mim, foi muito louco, assim, foi muito chocante, porque nesse momento eu lembrei, cara, na hora, assim, eu lembrei do Tietê. E eu lembrei das N vezes que eu me perguntei, passando na frente do Tietê, na frente do Corinthians, que era onde a história do meu pai, do meu avô, eles têm uma história lá com o rio, de nadar no Tietê, de remar no Legal. Tietê, de pescar. E eu passava na frente do rio e o meu pai me contava essa história e eu falava, meu, imagina, cara, não pode ser verdade isso aí. Imagina que o cara nadava e pescava ali, meu avô remava, e hoje essa coisa horrível, né? E aí eu saquei que isso era um processo. Eu saquei que Praia Grande estava vivenciando exatamente o mesmo processo que o São Paulo vivenciou há, na verdade, nem é tanto tempo atrás, né? 60 anos atrás, É, né? Pô, 60 anos, cara, é é isso. nada. E Praia Aham. Grande estava começando a vivenciar isso. E aí, cara, puta, foi arrebatador. Foi na hora que eu entendi isso, assim, eu falei, cara, é isso. Foi por isso que eu estudei engenharia. E até então eu negava engenharia, não queria o CREA, não queria nada assim com engenharia. Eu falei, foi por isso que eu estudei, porque agora eu posso levar. Então aí eu saquei que eu podia levar a permacultura como essa visão mais macro, a visão da ecologia global, a ecologia aplicada, né? Da ciência do óbvio, como tanta gente fala. Então eu podia levar a permacultura como uma estratégia, como um olhar, e a engenharia para apertar o parafuso, entendeu? A engenharia para ser a ferramenta para viabilizar isso. E eu falei, cara, é isso, eu preciso voltar para São Paulo. Eu preciso voltar para São Paulo. Eu estava no Rio Grande do Sul, eu nem sabia onde eu ia morar. Eu estava de mochila, eu, minha esposa e meu filho, a gente viajando 6 meses, né? E procurando um lugar para morar, visitando projetos e trabalhando no meio do caminho, conhecendo experiências incríveis, montando uma rede de voluntariado, que era uma rede de woofing na época. Era o que a gente estava fazendo na viagem, né? E no meio disso tudo pintou essa história. Eu falei, cara, é isso. Eu vou ter que trabalhar com água. E meu trabalho tem que ser na cidade, porque é na cidade que está pegando, é na cidade que está o problema e é na cidade que é o grande desafio. No campo é relativamente fácil, né, Uhum. resolver. Nessa estrutura macro, metrópole, centralizada, com toda essa complexidade, é que está o grande desafio. Né? E eu também tenho um carinho, um amor enorme por São Paulo e por essa história que eu herdei, entre aspas, do meu pai, dos meus antepassados, que uma parte deles viveu ali no Tietê e conviveu, né? E aí eu acabei me afeiçoando mais ainda por essa história e aceitando e assumindo esse desafio para mim, né? E aí isso, então, daí, isso foi setembro de 2005, aí eu decidi morar em Ubatuba, né? Porque aí Ubatuba era meio caminho da minha família, da família da minha esposa, entre São Paulo e Rio, e aí ao mesmo tempo estava próximo de São Paulo, né? Que eu queria estar próximo para estar perto dos meus pais e queria começar a trabalhar realmente em São Paulo, né? E aí esse projeto da Harmonia que eu te falei foi o primeiro projeto que eu fiz. Então foi bacana voltar lá para a filmagem tanto tempo depois Que legal. e poder trazer um pouco dessa história ali para aquele momento, né? Que legal, Gui. Que história mais linda e inspiradora. Inclusive, essa história, eu lembro que
uma vez que foi, acho que final de 2014. Eu estava ali no meu último ano de graduação na engenharia, junto com os amigos meus lá, o Luca, o Rubens, que estavam fazendo um trabalho de formatura com saneamento ecológico na época. A E galera você foi lá no frequente. nosso grupo do escritório piloto e você mostrou do seu trabalho. Eu lembro que você contou dessa história, dessa desilusão com a engenharia e depois com esse encontro com a permacultura. E eu tinha acabado de fazer um Total. PDC também. Eu falei, nossa, realmente é isso mesmo, né? A água, esse cuidado com as águas traz um espaço de um desenvolvimento de um conhecimento técnico muito forte da engenharia que pode contribuir para essa outra construção desse paradigma, dessa sociedade, dessa relação com as águas, né? Que a permacultura traz, né? Então Total. é E uma a história pergunta. inspiradora demais. E eu super lembro desse dia, na real, eu lembro com o maior carinho, porque tava super cheio o EP, né? Tava, Tinha uma tava. galera, era à noite, assim, tinha uma galerona. E era uma época que eu tava morando em São Paulo ainda, né? E foi bem massa, porque eu, eu senti ali uma oportunidade de alguma maneira compartilhar com vocês aquele encantamento que eu realmente tinha sentido, né? E que no final da minha faculdade, quando eu estava acabando o meu curso, eu não acessava isso. Eu estava muito longe, eu estava louco para acessar uma história dessa, mas não tinha naquele momento, né, em que eu me Não tinha formei, uma não tinha referência, né? nenhuma relação com isso, assim. E aí, na hora que eu enxerguei essa possibilidade de juntar engenharia e permacultura, foi muito encantador, porque aí eu voltei para os livros, cara. Eu voltei a estudar. Aí eu voltei comecei a comprar livro, porque eu fiquei com vontade de estudar realmente, mas estudar numa outra perspectiva, né? Essa perspectiva que a gente entende na permacultura, que a água é uma só, que não é assim, drenagem, na engenharia a gente estuda, né? Drenar, sistemas de drenagem, sistemas de abastecimento de água, sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Então, muito compartimentados, é tipo, é uma caixinha aqui, outra caixinha ali, outra caixinha ali, junto com resíduos sólidos, isso forma saneamento. Mas nada Uhum. disso conversa. E a Sim, permacultura pega a gente, chacoalha, tritura, moe a gente, cara, dá aquela rasteira, e quando você acha que você entendeu, você toma outra, lambe é o verdade. chão, levanta e fala, beleza, vamos embora, né? E aí a gente se encanta e quer desenvolver tecnicamente aquele aquele viés sistêmico que a permacultura traz de uma maneira tão forte, né? Sim. Então é uma oportunidade, né? Uma riqueza para a gente que tem essa formação técnica, de repente se rever, se reenxergar e enxergar o nosso Construir a lugar de técnica, novo, né? né? Sim. E Gui, é aquela história também, além de essa visão tradicional trazer muito segmentada, igual você colocou, né? O esgoto, a água, a drenagem, né? Tem uma, tem uma questão também que é a forma como são pensadas essas coisas, né? Então, a drenagem quer jogar. Tudo é impermeável na cidade, né? Então, a chuva cai e você quer escoar isso para longe para chegar nos rios. E nisso arrasta um monte de poluição também. Você tem daí um pico, né? Que toda aquela água já escorre no impermeável e se junta nas baixas, né? Daí você tem as enchentes. Uhum, E a lógica do esgoto centralizado e do esgoto como um problema, né? Que a gente não olha para os uhum, potenciais, né? Do que o saneamento ecológico, que o esgoto como fonte de recursos traz para a gente. Então uhum. é interessante isso que você coloca, né? De voltar para a cidade para tentar pensar essas relações na cidade, né? Porque a cidade eu vejo assim que ela foi muito construída numa lógica de uma objetificação da água, né? Aquela coisa da água como um recurso natural a ser explorado. E não essa visão Uhum. integral da água como uma só, né? Então a pessoa também na cidade está Total. acostumada a abrir a torneira e sai a água. Poucas pessoas têm uma compreensão de qual foi o ciclo para aquela água chegar ali, né? Muitas vezes não sabe que a água viajou 150 quilômetros para vir da Mantiqueira até a estação de tratamento de água, passar por um processo super caro de adição de químicos, né, como sulfatos de alumínio, cloretos férricos, nananana, sedimentação, decantação, filtração, cloração, fluoretação e tal. Daí chega na nossa casa, abastece
a caixa da descarga para a gente fazer cocô nessa água. Não tem um respeito, né, pelo ciclo, né? Na verdade não tem nenhuma compreensão, né? Porque eu vejo assim que todo mundo estuda ciclo d'água, né? Todo mundo estuda ciclo d'água na escola, né? Mas a gente mesmo não reestuda o ciclo d'água na faculdade de engenharia. É verdade. E a gente não estuda a essência do ciclo d'água, né? A gente não saca que o ciclo da todas as diferentes dinâmicas diferentes dinâmicas e os pormenores de cada etapa do ciclo d'água. Cara, é pura magia, velho. É muito incrível. O ciclo d'água cara, é muito extraordinário, né? Toda essa dinâmica de você ter evaporação das plantas abrirem os estômatos para poderem favorecer a evaporação, ter plantas que têm um certo desenho que fazem com que o ar atmosférico condense na ponta. Então, a planta que tem espinho condensa na ponta para poder parte condensar a água que está na atmosfera, mas ao mesmo tempo não perder a água que está nela. Aí todo o lance das plantas de folha fria e de folha quente que o Pitt traz super para isso para a gente, né? Uhum. A folha fria que condensa mais água, ela irradia umidade para o entorno. E aí toda a necessidade da gente entender a estrutura do solo, cara. Você quer uma coisa mais básica para a gente discutir, você estava falando sobre drenagem, né? Uhum. Uma coisa mais básica do que a gente entender a estrutura de solo, né? Do solo do horizonte A, o solo rico, o solo esponjoso, que armazena água. Cara, eu não sei você, mas eu nunca vi absolutamente nada disso na faculdade. Não. Zero, zero. Sim, o solo era a característica física, né? Só para Argila, sílica, fundação, né? areia, o cálculo de fundação. Então, eu sinto assim, eu voltei para fazer um projeto na faculdade que eu estudei. Eu fiz engenharia na Mauá, né? E voltei lá para fazer um projeto em 2015. Então, puta, Legal. foi lindo. Foi muito lindo. A galera me chamou para fazer o projeto, eu fiquei contente pra caramba. Uma que eu não voltava lá desde a época que eu tinha me formado, né? Eu me formei em 98. E dois que fui para lá com um super saudosismo, né? Daquele momento, pô, do momento que eu vivi, né? De toda a galera com quem eu convivi naquela época, tal. E ao mesmo tempo com uma oportunidade de trazer o novo para dentro da faculdade, né? A Que legal. faculdade que eu me formei, que me ajudou a me formar, e ao mesmo tempo devo trazer algo novo para dentro deles. Então, discutir, a proposta deles era um laboratório, era um prédio de laboratórios. E aí eu propus para eles, bom, então vamos fazer do prédio um laboratório. Vamos instalar algumas coisas que possam ser monitoradas pelos alunos e que possam ser visualizadas e sentidas e monitoradas por eles, sabe? Então vamos trabalhar com telhado verde para a gente sentir a, a diferença no conforto térmico no interior do edifício. Então você tem um trecho de laje de concreto, você tem um trecho de telhado verde, e a gente tem tipos diferentes de telhado verde, intensivo, com mais ou menos espessura de substrato, captação de água de chuva a partir do telhado verde. Então, os mictórios sem água, uns elementos novos, assim, de baixo consumo. Então, tinha toda uma proposta, inclusive de monitoramento desses elementos, para que a galera pudesse ver, sentir e olhar e quantificar, né? E que isso, ao mesmo tempo, pudesse, de alguma maneira, inspirá-los a serem técnicos mais conscientes do Uhum. impacto que a engenharia oferece no ambiente construído, né? A gente Sim, pode fazer muito melhor, cara. com Muito, certeza. muito, muito, muito. Assim. Então, a ideia era um pouco inspirar e deixar uma semente minha ali dentro, né? Era minha vontade era essa, minha inspiração era essa, na real. Verdade, Gui. E acho interessante, né, que igual você falou, dá para fazer muito melhor, né? Quando a gente, porque depois, né, estudando, vivenciando a permacultura, o saneamento ecológico, esses projetos com essa visão mais holística, né? Comecei a pensar assim, né, que esse exemplo que eu dei até, né, de a gente usar a água potável para descarga, né?
Se a gente for analisar essa situação, mesmo sobre um olhar técnico, de balanço energético, de custos, de rendimento, de termos de eficiência, né, linguagem de engenharia mesmo, tipo, não é eficiente, na verdade, né? E eu achei legal que você botou assim alguns exemplos, né, de algumas tecnologias também, né, a partir desse projeto muito legal que você fez na Mauá aí, né, do telhado verde e dos conhecimentos interdisciplinares que envolvem nesse trabalho mais integrado com a água, né, do solo. O Fernando até comentou aqui, o Fernando Saciotto, que a gente não estuda essa tecnologia que é a árvore, né? Total. Total. Uma das principais tecnologias da humanidade, né? Ou melhor, que não é da humanidade, mas da história do planeta, né? Digamos assim, né? Total. O maior que a humanidade. Tem um cara, o Michael Braungart e o William McDonald, que são os caras que escreveram aquele livro Cradle to Cradle, né? Eles têm uma frase que não é exatamente essa, mas é nessa linha, assim, ele fala, cara, pensa em desenvolver um aparato tecnológico que seja capaz de produzir sombra, oxigênio, umidade, fibras, estrutura e solo, alimento. Cara, pensa nisso. Você consegue? É árvore, cara. Tá aí. Meu. Então, não é uma relação exploratória, né? Trazendo um pouco da coisa que você falou, né? Do lance da água. Precisa sair de uma vez por todas dessa relação exploratória de usurpar a terra, de usurpar tudo, né? E de usar a água como um recurso. A água não é um recurso. A água é uma bênção pela qual a gente tem a oportunidade de acessar, né? E aí nós que estamos trabalhando com a água, a gente tem uma responsabilidade maior, porque a gente tem a consciência da bênção que é isso, né? Então, eu sempre lembro, cara, a primeira vez que eu ouvi falar, eu lembro que eu estava preparando um curso de aproveitamento de água de chuva na Morada da Floresta, em 2008, né? Legal. E aí eu estava me preparando para esse curso, e aí eu comecei a pesquisar algumas coisas e encontrei um indiano que faz umas coisas incríveis. Até hoje eu sigo esse cara, sigo até ele no Insta, inclusive. Eu sigo no Face, sigo no Insta, que ele chama Zen Rain Man. Zen de Zen, Z-N, e Rain de chuva, R-A-I-N, Man, M-A-N, né? Ele se auto-intitula de Zen Rain Man. E aí esse figura, cara, ele tem um trabalho incrível, cara, de filmar iniciativas ancestrais de manejo de água na Índia. E ele tem um olhar bem permacultural também, mas um olhar permacultural menos intelectual, formado pela permacultura, e um olhar permacultural mais genuíno do que ele vive e do que ele vivencia, do que ele valoriza, né? E aí eu lembro de uma situação em que ele fala muito sobre captação de água de chuva, muito das técnicas que os indianos usam para manejo de água de chuva, dos templos, dos step wells, umas coisas, cara, extraordinárias, umas instalações de 500, 700, 800 anos, assim, que você olha e fala, meu, que isso, cara, que maravilhoso. E aí ele fez uma referência à chuva como aqueduto celestial. Nossa. E na hora que ele falou isso, eu falei, cara, como a palavra tem a capacidade de transformar, né, uma coisa tão que a gente, por falar chuva, né? É uma água, legal, chuva. Mas o cara fala de aqueduto celestial, cara, você entende imediatamente que é uma fonte de água que vem do céu. E quando você fala de algo que vem do céu, imediatamente te conecta a algo que é mais alto. E aí você começa, que vem do alto. Aí você fala, a água que vem do alto. E aí esse alto pode ter um duplo sentido, né? Então essa fonte abundante de água que vem do alto, que é oferecida para a gente pelo mais alto. E aí por isso que eles têm essa reverência toda. Então a forma de usar a palavra ajuda a gente a se conectar com esses elementos de uma maneira radicalmente diferente.
Então, talvez por isso os indianos se relacionem com a água de uma maneira diferente, porque, enfim, eles acessam essa realidade de uma maneira diferente. E eu vejo Uhum. que a gente, é, às vezes, tem que fazer um esforço para conseguir se conectar de uma maneira diferente a esse elemento, né? Que não é um recurso, é um elemento. E, enfim, a gente tem que trabalhar anos e anos e anos até cair essa ficha. Pô, eu demorei 30 e lá vai pedrada de anos até entender, né? Mas por uma outra via. Então, enfim, o que a gente faz agora, de uma certa maneira, é ajudar a traduzir isso, né? E ajudar a sensibilizar outras pessoas que estão tão afim, né? Tão sedentas, entre aspas, de beber dessa fonte. Então, é uma vontade de partilhar dessa fonte. Da mesma forma como a gente bebe, a gente quer oferecer e falar, cara, bebe disso aqui também. E, meu, vamos beber junto, que é mó barato. Que demais, é isso aí, Gui. Que coisa linda. E deixa eu te perguntar, Gui, e todo esse olhar, né, é, com essa outra relação com a água, assim, né, como que, então, como você vê, assim, que esses valores, esses olhares, né, da água como essa bênção, como esse elemento sagrado, né, que não é um recurso que está lá e chove, mas como que isso pode, então, refletir nos nossos projetos de planejamento urbano, em termos de saneamento, né, um saneamento integral, assim, dos rios, do esgoto, como você vê, assim, que isso poderia, né, melhorar a nossa condição aqui na cidade? É, cara, acho que tem uma coisa de quando a gente se conecta de alguma maneira ao algo que é elevado, que é maior que nós, né? Independente da forma como a gente chama isso, cada um tem uma maneira. Né? Isso faz com que a gente se enxergue menor, né? E faz com que a gente se perceba como uma coisica de nada. A gente é só um elemento aqui. E a gente está de passagem, cara. Então, não tem muita razão de ser de, de querer, assim, até trazer um olhar muito duro para as coisas, sabe? Uma sacada que eu tive, assim, quando estava estudando padrões naturais na permacultura, né? Foi esse entendimento que, da mesma forma como a nossa relação como ambiente para tudo que nos circunda, para o universo é muito distante, né? Porque imagina a população humana, vamos falar, população humana para a Terra, né? A gente é hoje população de 8 bilhões de pessoas habitando sobre o planeta, né? E a gente olha a gente e você vai fazer uma contagem de bactérias, quantos bilhões de bactérias existem dentro de nós? Né? Será que essas. Você começa a refletir, será que esses seres que estão dentro de nós têm consciência do universo que eles vivem? Será que eles sabem que a vida deles é finita? Será que eles sabem o ambiente que eles estão e o espaço que circunda e toda a dinâmica que está ao redor deles? E aí você começa a fazer um paralelo. Tá, e a gente, então, na verdade, é nada mais do que uma bactéria aqui em cima, né? E aí, só que a gente tem esse dom do livre-arbítrio, né? A gente tem essa oportunidade de trabalhar a favor de algo melhor, né? A gente tem a oportunidade, eu enxergo a gente mais como jardineiros, assim, trazendo uma maneira muito simples, né? E que o planejamento urbano, ontem eu estava ouvindo uma fala da Nath Garcia, não sei se ela está aqui, mas conectou muito com uma percepção que eu tive ontem também. E foi muito louco, que eu tive essa percepção e aí eu fui assistir uma live deitado na rede assim para tentar eu desopilar um pouco do dia e fui lá e era a mesma coisa que a Nath estava falando, que era que a Nath estudou planejamento urbano por bastante tempo. Ela fez um projeto que chamava Cidades para Pessoas, né? E aí ela foi estudar a dinâmica de planejamento urbano em diferentes lugares do mundo,
rodou o Brasil e tal. E ela sacou que, no final das contas, o planejamento urbano é centrado no homem, né? Ele não é centrado na vida. Ele não é centrado na vida, cara, de forma alguma. E essa inquietação minha ontem era exatamente essa. Porque eu passei aqui em Bragança, eu moro aqui perto, né? Eu passei em Bragança, eu vi toda uma dinâmica, assim, que a última vez que eu tinha passado lá era no meio da pandemia, então tinha pouca gente na rua e tal. E por mais que a gente ainda esteja na pandemia, porque ainda tem gente morrendo a rodo, a galera deu uma relaxada. Então Sim. eu fui para lá meio despreparado, assim, eu fui para lá meio, vou dar uma passada ali nesse ritmo pandemia, né? Não vou ver ninguém. E eu cheguei lá, a cidade estava bombando, e carro para todo lado, um McDonald's, assim, com uma fila gigante no drive-thru, e eu olhei e falei, caraca! E eu olhei na volta e eu vi o lago, tem um lago lindo ali em Bragança, mas ele está desconectado da vida, cara. As pessoas não desfrutam dele. E os animais não desfrutam dele. O planejamento não considera a vida animal dos outros animais fora o homem. Né? Então, a minha inquietação ontem era como é que a gente faz um planejamento, não sei se é urbanístico, não sei se não é, mas como é que a gente Uhum. planeja para a água, planeja para a vida, planeja para a vida de todos, cara. De todos os seres que estão dividindo esse espaço com a gente. Então, hoje eu vi uma chamada de água como direito humano. Porra, é tão óbvio, né? Claro que é um direito humano, mas é um direito de todos os seres, velho. A gente tem que Uhum. compartilhar esses espaços. Como é que a gente cria isso? Então, eu estou super curioso para falar com a Nath depois da live de ontem, falar Que legal. que ela foi para o Butão, né? O lance dela é um livro que ela escreveu sobre Ah, a ida dela do Butão, e que ela fala que no Butão tinha uma outra percepção. Cara, eu tô louco para conhecer. Existe um lugar que foi planejado dessa forma, porque eu adoraria. Eu hoje, de ontem para hoje, eu tô me sentindo inquieto, falando, cara, é mais do que eu tô fazendo. É mais fundo do que eu estou fazendo, é mais uma oitava, é uma oitava além do que eu estou fazendo. Eu sinto que eu estou fazendo coisas que fazem sentido, mas eu aham. ainda tenho muito a aprender. E a gente ainda tem muito a caminhar, sabe? Então, essa jornada de aprendizado, de envolvimento com a água, que a gente, quanto mais a gente faz, mais a gente vai aprendendo, e mais a gente quer estudar, e aí quando a gente vai para campo, a gente pega essa mão na massa. Você é um cara muito mão na massa, né, Vitão? Você também é um cara que está lá executando e montando e sacando as famílias que vocês atendem através dos projetos. Pô, aquilo te toca, né? E aquilo te fortalece, você se sente inundado por aquilo ali. Você fala, cara, é isso. Eu quero mais, eu quero fazer melhor. Então, uma coisa puxa a outra, né? E aí te Total. dá mais ânimo. E aí, pô, e aí dá vontade da gente conversar sobre essas coisas incríveis, né? Então é Demais. isso, acho que à medida que a gente vai se sentindo mais do tamanho realmente que a gente é, mas ao mesmo tempo empoderado e fortalecido por aquilo que a gente vê que a gente consegue fortalecer e mobilizar, dá vontade de fazer mais, e dá vontade de fazer melhor, e dá vontade de realmente reverenciar essa força divina, que é a força da vida que está em tudo ao nosso redor, né? Então é isso. Que lindo, Gui. É, acho que você falou muito bem assim dessa questão, né? Como planejamento urbano, a nossa sociedade foi muito centrada mesmo no ser humano, né? Acho que conforme a gente for se colocando mais no nosso tamanho, a gente vai conseguindo fazer um planejamento mais ecológico, né? Com esse olhar mais interdisciplinar também, né? Entendendo as variáveis ambientais, culturais. Então a gente fica nessa lógica muito de reproduzir técnicas, né? Que eu acho que isso é um defeito, né, da formação de engenharia, que eu acho que você trouxe na sua fala e que eu percebo também da minha formação aqui na Poli. É muito reprodução de técnicas e você vê os conhecimentos muito fragmentados, né? Até dentro das disciplinas da engenharia, você tem a física aqui, o cálculo ali, mas às vezes aquela coisa que está tão próxima ali não dialoga. Então, quanto mais dizer dessas abordagens mais holísticas e interdisciplinares, né, que são fundamentais, né, pra gente, que é o que a permacultura traz, né, para a gente conseguir
ter um design de sistemas e assentamentos humanos, né, arranjos sociais sustentáveis, onde todos os seres possam viver bem e desfrutar dessa grande bênção que é a vida, né? Como você mesmo colocou Total. também. E eu acho que o novo nos espera, sabe? Aham, O novo está esperando a gente, assim. Tem um monte de coisa que eu sinto que está esperando a gente acessar. E verdade. que se a gente se prende no mesmo, em replicar as mesmas coisas, e vê onde está o problema e fala, pô, é assim mesmo, eu não vou mudar porque é assim, pô, se você não vai mudar, você nunca vai acessar o novo. Então a gente precisa se desafiar a fazer, a tentar algo diferente. Por menor que seja, cara, independente da relação que cada um tem, que seja com a água, que seja outras coisas que a gente vive. A gente não pode ficar reproduzindo mais do mesmo, né? A gente tem que se desafiar a experimentar mesmo, sabe? Ah, não, mas vai dar errado. Pô, mas eu vou fazer. Mas vou fazer pequenininho. Vou fazer diferente, vou fazer novo, porque minha intuição está me falando, eu acho que faz sentido, mas eu vou fazer pequeno. Se der certo, eu faço um pouco maior. E a gente mede, a gente mensura, a gente quantifica, a gente estuda, né? Porque a pesquisa de campo, cara, é maravilhosa. E a gente que está literalmente no campo, que não tem o apoio de uma instituição por trás para fazer pesquisa, a parada é meio na raça, né? Mas Total. diz aí quanta coisa nova que vocês mesmos desenvolvem no dia a dia da Sapiência, né? E que depois Verdade. vocês levam para os novos projetos e que vocês Muita coisa. compartilham no curso de vocês, né? É muito lindo, cara. Então a gente tem que ousar fazer o novo mesmo. É Tem que verdade. ousar fazer o diferente. E que eu vejo também, Gui, que quem está nessa missão, igual a gente da Sapiência, igual você da Fluxus, e vários outros colegas nossos que estão até conectados aqui com a gente, o Léo Thanos da Água V, o E Benja, valeu, a Thaís Simone da Kiva, que também mandou aqui um alô também. querido, Várias pessoas, o Edson querido. Urbano, galera do Permasampa, tem a Amanda aqui do Massa. PDC9. Todo mundo que está nessa caminhada, eu sinto que tem também uma pegada de a gente compartilhar os saberes, né? Então, o Gui, o Léo, o pessoal da Taboa, enfim, vários, o Fázio da Biosaneamento, são várias iniciativas que têm uma proposta de atuação similar, né? Os mesmos princípios, mas que a gente, na verdade, não está competindo por mercado, né? A gente está criando novos mercados juntos, né? Total. Cooperativamente, colaborativamente. Né? E eu, cara, eu enxergo que a gente tem um movimento muito lindo, né? E que a cada dia que passa se fortalece, mais gente chega junto, né? Foi bem que você falou, Total. quantas pessoas você falou, né? E eu acho que esse movimento, ele se fortaleceu muito depois da crise de abastecimento aqui em São Paulo. A gente está falando basicamente da galera São Paulo, Rio, né? É, Claro que tem uma galera linda fazendo trabalho em outros lugares também, né? Mas total. quando a gente viveu, eu digo isso também por mim, né? Quando a gente viveu aquele momento de crise de abastecimento, assim que a gente falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem ferramentas para ajudar, né? E tem muita gente bacana aqui querendo ajudar. E aí tem muita gente bacana fazendo coisas incríveis. Pô, a gente tem que chegar junto, né? Então a Total. galera do Rio de Ruas, a Dea Inclusive, Pezec, a galera da Praça da Nascente, pô, tantos movimentos incríveis que surgiram com água em São Paulo, né? Aí, pô, lembro da Ju Faber, que está lá em Piracanga também. Então, uhum, cara, eu sinto que isso está se fortalecendo e está ganhando uma natureza muito próxima dessa natureza que a água nos ensina, né? Que é essa é verdade. natureza da livre partilha, né? Tipo, não é meu, é nosso, né? E a gente está aqui para servir. E vamos servir junto e vamos aprender junto. E, pô, eu errei quantas coisas, né? Eu já compartilhei muita coisa com o Léo Tanuso, o Léo Adler, o Fázio também, um pouco com você, né? Porque a gente tem que compartilhar os acertos, mas a gente tem que também compartilhar os tropeços, né? É verdade. Porque a gente tem muito a aprender dos tropeços, cara. Então, esse grupo que se fortalece através das trocas acaba
ganhando muito. O próprio Fê Sassioto, né? Que acompanhou alguns dos meus tropeços também mais de perto. Mas, enfim, Vai aprendendo junto, né? a gente vai muito mais longe e a gente alcança muito mais gente se a gente vai junto, né? Então, eu acho que não tem outro caminho, é por aí mesmo. E a E a gente água vai. ensina isso pra gente, né? Se for ver. Nenhuma gota de água vai sozinho, né? O rio vai, uma gotinha vai mais para lá, uma vai mais para cá, mas no fundo todo mundo passa pela cachoeira, pela pedra, tal, mas depois chega no oceano ali para desfrutar também, né? Total, Acho que a água mostra esse total. movimento pra gente também. E Gui, a gente tá chegando aqui, sabe como que é essas lives, papo bom, passa rápido, Puta, né? já? Estamos meio que chegando nos últimos 10 minutos e tem umas perguntas aqui do pessoal também. Queria Claro. pelo menos colocar algumas, da galera que está acompanhando e interagiu com a gente. Tem o Walter Tech, que é um super parceiro lá da região de Parelheiros. Ele fez uma pergunta, deixa eu ver aqui, eu perdi aqui sem querer, estou resgatando. Ele falou assim, né, ele falou aqui da questão da urgência do tempo, né? E ele até Total. comentou assim, eu estou me parafraseando porque agora eu não estou conseguindo subir a conversa, mas ele colocou assim, da importância de a gente... Se seria uma boa estratégia a construção de comunidades mais autossuficientes, né, diante a esse panorama. E acho que é o que a permacultura traz um pouco para a gente, assim, né, de justamente pensar esse tipo de arranjo, né, Total. mais É, eu, autossuficiente. eu, eu participei de uma conversa que foi muito bacana um mês atrás, mais ou menos, que foi com a galera do CASA, que é o Conselho de Assentamentos Sustentáveis da América Latina. E foi uma live assim que rolou, um encontro de 2 horas, né? Então, era um encontro no Zoom, aí dividia o pessoal em grupos, e aí cada grupo ia debater um tema. E eu lembro que teve uma senhora, se eu não me engano, de Santa Catarina, que ela falou: eu não moro em ecovila, nada, eu moro num prédio. Então eu não moro em comunidade. E aí eu falei: olha, a senhora mora em comunidade, né? É que a gente não se relaciona como comunidade, né? Então, se você mora num prédio, você está numa comunidade. Se você mora numa casa, você mora numa comunidade. Se você está numa cidade, você está em comunidade. Na roça, você está em todo lugar que a gente está. Nós todos vivemos em comunidade, né? Então, o nosso desafio é como é que a gente fortalece a comunidade em que a gente vive para que a gente seja menos dependente. É difícil você ser autossuficiente, né? E tem toda uma discussão assim que na permacultura também se fala, né? Que a permacultura não propõe uma autossuficiência absoluta, mas propõe um Uhum. fortalecimento de comunidades para que a comunidade seja resiliente e a comunidade seja mais autossuficiente, ao mais próximo possível da autossuficiência, né? Então, se você mora num prédio, então o que que você pode fazer, o que que sua comunidade pode fazer para para vocês serem menos dependentes desse sistema ou dessa lógica centralizada, né? E o que que é essa lógica centralizada? Que toda a água vem de um ponto comum, de uma concessionária, para todos os usos. E que depois do seu uso, essa água que se mistura às águas do chuveiro, a água da pia, mistura com a água do vaso sanitário, que também usa uma água limpa, usa uma água que vem lá de quilômetros e quilômetros de distância, vai para um lugar que você nem sabe para onde. Então a primeira pergunta que eu faço é, cara, da onde vem a água que você consome? Você precisa saber da onde vem a água. Vai conhecer, vai atrás, cara, vai visitar. Você tá em São Paulo, bebe água do Cantareira, vai no Cantareira ver como é que tá. Uhum. A água que sai do teu prédio vai para onde? Vai investigar, meu irmão. Cara, porque Uhum. a gente precisa de mais gente cutucando lá, batendo na porta da Sabesp e falando, cara, eu quero saber para onde vai meu esgoto. Ele é tratado? Ele não é tratado? Onde ele é despejado? Eu quero saber. É isso aí. E não tem um mapeamento público disso. Eu adoraria ver isso. Da mesma forma como nas contas de água vem lá, manancial é tal, eu adoraria ver para onde é despejado o esgoto da conta da pessoa que está lá. E aí a outra dica é, meu, quanta água você consome em casa por dia?
e quanta água você realmente precisaria consumir. Então vai investigar você mesmo, né? Então para de culpar o governo, vai investigar de onde vem a água, vai investigar para onde vai a água, sensibiliza a tua comunidade, mas pesquisa você também e vê o que vocês conseguem produzir em termos de estarem mais próximos da autossuficiência. Que é água de chuva, é uma água de rebaixamento de lençol freático, uma água de reuso. Cara, tudo isso já tem informação disponível para a gente acessar, para os leigos acessarem. Esse é o nosso esforço, né? Esforço nosso de cada dia. Sim. Claro, nós fazemos projetos, nós queremos fazer projetos bacanas, mas todos nós estamos envolvidos de uma certa maneira em produzir material didático. Vocês Sim. produziram material didático. Lá na Fluxus tem uma seção biblioteca no site. Cara, Sim. clica lá, tem material técnico, tem material didático, tem vídeo, tem apresentação, tem tudo. Né? E todos Vai ter o esses lançamento, parceiros... né, Gui, daquela cartilha do IPESA. Se quiser até falar pro pessoal, acho que é legal. Dia 25, né? Sexta que vem, né? Por favor. Sim, é. Já fala pra... Essa cartilha é muito boa. É seu aniversário? A Paula falou, meu, que dia você vai lançar a cartilha? E essa cartilha tá pronta mais cara, assim. Falei, meu, vamos lançar dia 25 de setembro, que é para eu celebrar duplamente, assim. Celebro o meu aniversário, vamos celebrar o lançamento da cartilha. Então, falando sobre isso, esse lançamento dia 25 de setembro, às 6 horas, vai ser no YouTube do Instituto IPESA. Então, pesquisa lá no YouTube do Instituto IPESA. Vai ser o lançamento da cartilha Manejo da Água, segunda edição, que é um trabalho conjunto do IPESA com a Fluxus, fruto de um trabalho que nós desenvolvemos na microbacia dos Paulos, lá em Ibiúna, em que a gente já vem trabalhando um tempo, nós já trabalhamos com o IPESA lá em 2012, no primeiro projeto, e aí o IPESA fez um levantamento muito fino e muito, cara, preciso, assim, de levantar na microbacia todos os pontos de abastecimento de água de toda a microbacia, tá? Fica em Ibiúna, no bairro do Verava ali. Então, todos os pontos de abastecimento e todos os pontos de despejo de esgoto e como é o despejo de esgoto de cada casa e qual é a situação. Quantas pessoas moravam, a altura do lençol freático. Cara, eles fizeram um mapeamento maravilhoso, casa a casa, com GPS. E, enfim, a partir daí a gente entendeu o território e falou, cara, onde são os pontos mais delicados? Né? E aí vamos para o território e vamos pesquisar alguém que, de repente, seja uma pessoa de campo, que já tenha afinidade com esse trabalho e que possa levar a lógica do saneamento ecológico, do esgoto como fonte de recursos e possa levar isso para campo. E a gente implantou isso lá. Então, foram implantados 120 sistemas. Se eu não me engano, foram 85 fossas negras desativadas, 84% da microbacia foi limpa, assim, sabe? Com vermifiltro, com círculo de bananeira, com biodigestor, a galera produzindo biogás no quintal, cozinhando com biogás. E aí, enfim, no dia 25 vai ter uma live de celebração, vai ter um vídeo do Caio Ferraz, do Paulinho Plá, vai ter o lançamento da cartilha, que já está disponível para download, inclusive. Vai estar o Miro, nosso brother, que é o pedreiro lá dos Paulos, que aprendeu a fazer o biodigestor e hoje virou um baita mestre. Né? Ele é um cara que, putz, decolou, mestrão, assim, né? Tá fazendo um trabalho maravilhoso e é uma figura no coração gigante, família linda. Então, enfim, a gente vai estar nessa grande família apresentando a cartilha, apresentando esse trabalho também sexta que vem, 6 da tarde, mesmo horário. Ai, que legal, Gui. Muito massa. Deixa eu ver, a gente tá... que o Instagram ele dá aquela quebrada bruta, né, quando dá 1 hora. Então ele avisa com 30 segundos, né, então eu fico com um pouco de... Eu acho que a gente começou uns minutinhos atrasados, mas eu queria já aproveitar, antes de te passar para dar essas considerações finais, então, queria agradecer de coração, dizer que estou muito feliz de a gente ter feito essa conversa aqui, foi muito massa. Então agora, 50 pessoas acompanhando a gente ao vivo, um monte de gente que circulou aqui hoje. É aquilo que você falou, né, Gui? Tanto você como a gente aqui também da Sapiência, queremos desenvolver projetos, né, soluções tecnológicas, mas a gente quer também disseminar ideias, né, esses princípios, esses valores
que a gente acredita ser tão importante para construir essa sociedade mais harmônica para todos os seres, né? Até você estava falando essa questão, né? Não é que é uma sociedade autodependente, porque não existe autodependência, né? Tem até uma frase que eu acho muito bonita do Zen Budismo, né? Que a monja Coen sempre fala, que é assim, não existe uma autoexistência no mundo. Toda existência é interrelacionada. Então, a gente é uma grande conexão, né? Uma grande rede, uma grande teia. E então, eu sinto que a gente está nessa conexão de realmente fortalecer essa teia, fortalecer essa cooperação, fortalecer esse cuidado com as águas. Então, é muito bom estar com você aqui, trocando ideias, experiências. E já deixo um agradecimento também para quem assistiu a gente até aqui, que acompanha esse trabalho maravilhoso da Fluxus, que acompanha o trabalho da Sapiência. Quem não seguia a Sapiência, segue a Sapiência aí. Quem não seguia a Fluxus também, seguia a Fluxus aí para acompanhar mais, né? Tem uns posts, né, tem uns posts muito legais no perfil da Fluxus também, né? Aquele que você explicando justamente desse projeto, né, do edifício 347, da gestão integrada das águas, né? Tem umas inspirações bem legais para quem acessar. E Gui, então eu queria te passar assim para você também se despedir do pessoal. E se der tempo, deixa uma pergunta assim: qual o principal aprendizado que você teve com as águas? Putz. Essa é profunda. Cara, eu acho que é entrega. É entrega. É a gente se libertar de querer controlar as coisas. E de que o caminho é o da evolução. Não tem volta. O Zé Bueno fala muito isso, assim, é uma analogia que eu adoro. O rio corre para frente, cara. O rio não volta para trás. E ele vai para a direção do mar. Então, o caminho de todos é o todo, né? É o único, é o uno. Então, que a gente possa seguir para lá da melhor maneira possível, com o melhor desprendimento possível e no serviço, né? No serviço, que é o que a água faz. A água serve, entregue, sem cobrar e sem julgar. Então, que a gente siga assim simplesmente o exemplo que a água nos oferece. Que não é fácil, né? Assim, mas é uma questão, é uma necessidade e ao mesmo tempo talvez seja mais fácil do que a gente imagina na real. Mas ela exige que a gente se desprenda, né? Se desprenda de nós mesmos, assim, das nossas ideias, dos nossos planos, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu acho que a gente... Eu tinha um plano, assim, eu falo, né? Quando eu gravei o TED em 2013, eu falava que eu queria nadar no Tietê. Eu continuo querendo nadar no Tietê, né? Mas eu tinha uma ansiedade, assim, sabe, meu? Eu quero que seja no máximo até quando eu tiver uns 50 e poucos anos. Porra, eu já tô chegando nos 50 daqui a pouco, assim, e tem muito trabalho para fazer. Então, e eu sinto que realmente a gente está mais próximo, por mais que ainda visivelmente ainda esteja distante na parte concreta, eu sinto que a gente precisa construir uma massa crítica. É E a verdade. partir dessa massa crítica, isso ganha corpo para as coisas se tornarem visíveis. Então, eu sinto que a gente está realmente nessa construção ainda. Por mais que eu tenha uma ansiedade de falar, pô, cara, queria tanto que esse rio tivesse lindo, eu queria estar nadando lá nele, sabe? Eu queria tanto que todos, mais do que eu queria que todo mundo estivesse nadando ali, que estivesse cheio de peixe, que os animais chegassem, sabe? Hoje, desde ontem, né, eu estou enxergando isso nesse lugar cara, mais natureza nas cidades, sabe? Do que a cidade como sendo um espaço para o homem. A gente precisa criar espaço para todos estarem desfrutando do ambiente na cidade, no campo, não ter essa distinção, né? Por mais seja desafiador, talvez seja utópico,
Mas, Que lindo, cara, Gui. não tem outro caminho, é para lá que a gente vai. Então, que delícia, Que vamos para lá. mensagem Tamo junto. linda, Gui. Vai, ó, vai terminar com essa mensagem linda aqui, que agora tá dando o Viva! aviso. Gratidão, irmão. Satisfação total. Vamos que Valeu, vamos, galera. meu querido. Água Beijão é para uma vocês. só.